Olá, eu sou Cris Pereira e esse é o canal Mergulhando nas Escrituras. Vamos dar sequência agora com a nossa série de vídeos sobre o dom de línguas, com a próxima pergunta. O que Jesus quis dizer quando prometeu que falaríamos novas línguas? Princesa, é interessante essa pergunta, mas de antemão, Jesus não nos prometeu que falaríamos em novas línguas. Quando a expressão novas línguas aparece no texto de Marcos 16, a partir do verso 15, nós devemos atentar tão somente para o contexto. E, contextualmente, Jesus está tratando ali com os apóstolos. Portanto, o texto de Marcos 16, a partir do verso 15, aplica-se primariamente, especificamente, aos apóstolos. Ora, quem eram os apóstolos? Aqueles listados por Mateus no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 10, a partir dos versos 1 ao 4. Os apóstolos listados por Mateus. E, portanto, em Marcos 16, Jesus está conversando e dando a grande tarefa da comissão de ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, exatamente aos apóstolos. E os apóstolos, por sua vez, além de propagar o Evangelho a ir a todo mundo, com a tarefa de propagar o Evangelho ao mundo, ali entende-se o mundo gentílico, os sinais seguiriam exatamente os apóstolos e também aqueles que os acompanhavam, que podem ser chamados de evangelistas. E é interessante porque no século I, os apóstolos tiveram de apresentar sinais, milagres, prodígios e maravilhas por meio de seus ministérios. Por quê? Porque os milagres eram evidências do ministério apostólico, que de fato o evangelho que era propagado por eles era divino e vinha do próprio Deus. 2 de Coríntios 12 e 12, a carta aos Hebreus, capítulo 2, versos de números 13 e 4, o apóstolo Paulo deixa claro e explícito nessas passagens. Aliás, o mesmo Paulo, em 1 de Coríntios 1 e 22, afirma que os judeus pediam sinais para confirmar que de fato a mensagem que eles estavam pregando era divina. Portanto, no século I, no ministério dos apóstolos, era necessário sim eles evidenciar a mensagem que eles estavam trazendo por meio de milagres. E, portanto, Marcos 16, a partir do verso 15, aplica-se primeiramente, especificamente aos apóstolos. E, portanto, precisamos atentar para isso. Os milagres ali, nós temos, por exemplo, expulsar demônios, pegar nas serpentes, falar novas línguas, beber alguma coisa mortífera, embora nós não temos nenhum relato bíblico tratando sobre essa questão, mas o historiador eclesiástico Eusébio de Cesareia traz essa questão aludindo como João e Barnabé, que beberam coisas mortíferas, venenos, e nada lhe fez dano algum. Portanto, Marcos 16 e 15 aplica-se especificamente aos apóstolos. Note que Jesus disse assim, que estes sinais seguirão os que creem. Ou seja, os apóstolos. Jesus não disse assim, estes sinais seguirão os que crerão. Ou estes sinais seguirão aqueles que hão de crer, mas tão somente estes sinais seguirão os que creem. E, portanto, aplica-se aos apóstolos. Da mesma forma, as novas línguas que Jesus trata ali no texto. O que são essas novas línguas? Existem no texto grego koiné algumas palavras que definem o que é novo. Existe a palavra grega neos e também kainos. Neos é uma palavra grega que significa algo novo, não existente. Kainos é uma palavra grega também que significa algo novo já existente. É exatamente interessante porque a palavra grega que aparece no texto de Marcos 16, que os apóstolos falariam em novas línguas, a palavra grega para línguas é glossa. E a palavra grega que aparece no texto é exatamente kainos, algo novo já existente. Não é neos, algo novo não existente, mas kainos significa dizer que as línguas ou os idiomas que eles falariam não era algo em êxtase, em transe, uma língua estática, de maneira nenhuma. Era uma língua inteligível, línguas e idiomas humanos, algo novo já existente, ou seja, seriam novas línguas apenas para os apóstolos, porque os apóstolos falavam apenas o aramaico, que era o idioma falado pelos judeus depois do cativeiro babilônico, era bem similar ao hebraico, e Jesus e os apóstolos falavam o aramaico. E provavelmente também falavam grego koiné, que era o idioma comum da época, E eles falariam em novas línguas, seriam novas línguas apenas para eles, para o falante, mas não significava que era nova no planeta Terra. É interessante porque eu estou aqui com o texto grego koiné em mãos,
esse aqui, não é, princesa? Eu creio que dá para eles atentarem, observarem. O texto grego koiné, embora traz o texto crítico, eu quero mostrar-lhes que é exatamente essa palavra que aparece aqui no texto. Veja bem, vamos ver se vai dar para analisar na câmera. Aparece a palavra glossa, não é? Glossais, lá em cima, e ao lado também a palavra que aparece aqui como kainais, não é? Ou seja, novas. Algo novo somente para os apóstolos, mas que de fato já existia. E nós observamos que de fato essas línguas que eles haveriam de falar cumpriu-se exatamente em Atos 2, no dia de Pentecostes, mas essa questão é uma questão que nós vamos abordar no próximo vídeo. Enfim. Se você gostou, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as notificações. E é isso aí. Tchau! Ok, abraço!